Bom dia a todos, eu sou a Maria de Lourdes, na Arte de Viver, e esse é o meu canal. Hoje eu vou trazer um tema, Renovação carismática. É uma linha dentro da Igreja Católica que na época eu passei por esta linha, Renovação carismática. O nome já diz, renovação. Se tratava assim, assim, de orações assim de louvor, de louvar a Deus, de reflexões. E para não estender muito, depois de muito dessa renovação, desses encontros, na igreja que tinha, não sei se tinha quase toda noite, mas eu frequentava. Eu frequentava, tinha um padre até, ele era da Polônia, e nos instruía sobre essa renovação carismática. E no meio assim desses encontros, a gente deveria dar um depoimento como encontrou Deus na sua vida, como eu encontrei Deus. Olha, esse pedido que ele fez, nem todos queriam dar esse depoimento. Foi muito forte. Mas com certeza eu já tinha algo lá dentro de mim, como demissional. Eu tive coragem e fui dar o meu depoimento na igreja com muitas pessoas. Era à noite, eu me preparei, mas esse depoimento que eu dei, eu acho que, não sei se, até o padre eu acho que nem esperava, porque o depoimento que eu dei, para dizer que eu encontrei Deus, é algo que eu não estava vivendo de acordo, e alguma coisa me fez dar esse depoimento como eu encontrei Deus. Mas assim, encontrar Deus assim, olhando para esse lado dimensional, com esse depoimento que eu dei, depois que encerrou o depoimento, eu percebi que a igreja estava lotada de pessoas. Não é porque eu não tinha visto as pessoas, eu tinha visto. Tem aquela coisa assim que a gente diz, eu olhei, mas não vi. E foi isso que aconteceu comigo. Foi assim, eu tive uma visão assim, que parece que caiu um véu. Meu Deus, eu vi tantas pessoas na igreja. Como me chamou a atenção, são pessoas que estão na igreja. Me chamou muito a atenção. Aquilo revirou a minha vida. Revirou um pouco a minha vida. Que até o meu irmão, que às vezes eu chegava em casa com essa euforia, assim, daquela espiritualidade, daqueles louvor, aquela coisa, ele já viu que não estava muito no sentido. Ele disse, não, eu acho que não estás bem aí, não. Ele me chamou a atenção. Mas, porém, depois desse depoimento, ele caiu também nessa rede, porque foi muito forte. O meu entusiasmo lá dentro, com certeza já era um demissional, Eu estava à busca, E ele também foi seguindo, essa renovação carismática dentro da Igreja Católica e também deu o depoimento dele. Mas assim, houve dentro dessa caminhada encontros mais fortes, que foi até em Florianópolis, lá no Morro das Pedras, que muitas pessoas já conhecem o Morro das Pedras. O Morro das Pedras, assim, era contado assim para encontros, assim, principalmente, eu acho, da Igreja Católica. A gente fazia encontros lá. E eu fui um desses encontros lá, em Florianópolis, sobre a linha da Igreja Católica, e lá encontro várias pessoas e encontro uma irmã Clarissa. A Ordem das Irmãs Clarissa, o nome dela até é Filomena. Se um dia ela encontrar esse vídeo, se ela tiver ainda nessa... Aí dentro ela nunca vai ver, Mas assim, se ela tenha saído, ou não sei onde ela está. Mas assim, eu encontrei essa irmã, Clarissa, que estava dentro de uma ordem, que não poderia sair lá de dentro, nem para visitar os pais, a família. E como é que ela foi nesse encontro lá? Porque ela pediu uma ordem, teve uma ordem para o Papa. Essa congregação delas teve que pedir uma ordem para o Papa para ela visitar a família. Mas ela estava com uma dúvida, eu acho também. Porque lá dentro ela era muito alegre e parece que
outras ali, outras irmãs ali, não parece que não concordavam muito com essa euforia dela. Então, talvez ela resolveu assim, né, de querer ver a família e tudo, até para, né, para se expandir, sei lá. E eu encontrei essa irmã. A questão foi essa, que eu encontrei e olhei para o rosto dela e vi assim que ela tinha o rosto de Cristo. Meu Deus! Eu foquei nessa freira aí e disse, você tem o rosto de Cristo. Você tem o rosto de Cristo, eu estou vendo Cristo em você. Eu estou vendo Cristo em você. E ficou naquela. E para vocês verem como é que é as coisas, né? Como é que ficou. Eu fiz muita amizade com ela, explorei muito a questão da aonde ela estava, o que ela fazia. Ela disse que fazia artesanato com barro, com, não sei se era argila, certo? Argila, né? Alguma coisa assim com barro que desenvolvia. E ela foi falando algumas coisas para mim, eu fiquei muito encucada, fiquei muito focada nessa questão que eu tinha visto o rosto de Cristo nela. E eu bati lá onde, aí depois eu fui até na família dela, eu acho que ela ficou uns 15 dias aí, até foi assim, um período assim, né, que ela pudesse assim, ficar um pouco com a família e ter uma experiência junto com a família, de certo assim, não sei se eu volto, não sei se fico, não sei se vou, mas assim, eu acredito que ela voltou, acho que ela voltou, mas eu fui lá nessa congregação dela, que ficava em Lages, que chama o Lar de Nazaré, parece o Lar de Nazaré, das Irmãs Clarissa, em Lages. E cheguei lá, bati lá na porta, né? Nessa porta aí, e elas vieram me atender, a superiora, com certeza era a superiora, veio me atender pelas grades. Tinha uma grade lá, e eu fui atendida pela grade. E daí eu falei o meu objetivo, porque cheguei lá. E contei toda a história que tinha encontrado essa irmã Filomena, que era dessa ordem. Falei para ela que eu tinha encontrado o rosto de Cristo, né, para ter um pé mais para mim poder entrar nessa ordem. E estava assim quase convicta que eu ia entrar, já tinha me preparado alguma coisa, tinha conversado com ela. E daí ela com certeza estava nesse encontro carismático lá, para também, né, fazer a pescaria dela, né, para essa congregação. Eu não sei qual é a intenção também, né, que ela foi até lá. Mas tudo bem. Qual foi a resposta dessa superiora para mim? Sobre a conversa que eu tive com ela já percebeu, não, o teu lugar não é aqui. Quando ela falou isso, que o meu lugar não era lá, poxa, tomei um choque naquela hora. Mas ela disse o porquê. Ela disse assim, aqui nós temos vários graus de oração, não sei se é meditação ou oração, que chega até o 4º grau, e você vai chegar em algum grau que você vai ficar muito contente, muito alegre, ou vai se dar uma euforia, alguma coisa, e você quer contar para o mundo. Você vai querer contar e vai querer se expandir, você não vai poder porque você está aí dentro. Tudo bem. O que é que eu vou fazer, né? Ela deu essa resposta para mim, eu fui atrás. E daí eu saí dali, logo me liguei com a natureza, olhei assim para o tempo, olhei para o céu, nuvens escuras. Eu fiquei meio triste já, o dia não estava muito, era uma tarde assim. Olha, gente, eu vou dizer para vocês, eu não sei como eu cheguei lá. Hoje, agora, fazendo esse vídeo, desenvolvendo esse vídeo agora para vocês, até me veio a pergunta, eu não sei como é que eu cheguei lá, certo? Eu cheguei de ônibus, mas eu nem conhecia Lages, não sei se eu fui com alguém, eu acho que eu fui sozinha, meti a cara e fui. Eu não sei se eu fiquei na casa de alguém, olha, também não sei. Eu só sei que eu bati nessa porta. E daí foi negativo para mim, olhei para o céu, as nuvens, assim eu me identifiquei com o tempo e tudo que tinha me acontecido dentro de mim. Você vê bem como é que é as coisas, né? Como acontecem as coisas. É dentro que acontece. O sentimento que eu tive. Saí de lá, vim para casa, tudo bem. Encerrou. E sob um olhar de missional, a arte de viver, sob um olhar de missional, que eu trouxe aquele vídeo e falei de salvação, e eu ouvindo um vídeo de Rafael Hungria, que ele falou assim, o que é que ele falou? Vamos ver o que é que ele falou.
Fiquei contente depois que ouvi o ET Bilu. Fiquei contente depois que ouvi o ET Bilu. Pelos meus vídeos, algum vídeo ali que eu já falei do ET Bilu, o ET Bilu, ele é um ser, não foi um ser, ele é um ser. Um ser, né, está em outras dimensões dentro dele, né, um ser elevadíssimo que está aparecendo. Se vocês serem mais curiosos e ir atrás dos vídeos de Rafael Hungria, ele fala todos os processos que ele vive, que ele teve, as evidências, tudo que ET Bilu já falou, o conhecimento. Então, o que é que eu quero trazer? Só um insight ali que eu quero trazer. Que o Rafael Hungria falou que ficou contente depois que ouviu o ET Bilu. Mas será o que é que ele ouviu do ET Bilu? Aí ele fala assim, o ET Bilu é salvador dos humanos? O ET Bilu é salvador dos humanos? É uma pergunta que ele coloca, que ele diz assim, que depois que ouviu o ET Bilu, ele já fala se o ET Bilu é o salvador dos humanos. Pelo que eu sei, eu mesma que eu sei, não. Um ser elevadíssimo, ele não é um salvador dos humanos. E o Rafael Hungria tirou essa conclusão também, que ele veio dar um choque, que ele veio trazer um conhecimento, e pelo que eu já tinha ouvido também, eu já percebi que ele veio trazer conhecimento e dar esses choques, assim. Poxa, a gente está levando uma vida e não sabe como, e de repente se depara uma pessoa que está num grau elevado, a gente pode ficar apegada, pode se ligar muito, mas o que ele veio trazer foi um choque para a gente entender essa tal de salvação e até o Salvador, porque não se trata da gente ficar apegado nas pessoas e nem em Jesus. Eu mesma digo para as pessoas, poxa, Jesus veio para o mundo, claro, ele veio nos ensinar alguma coisa, algumas pessoas já se ligaram em alguma, né, nos evangelhos, algumas verdades aí, porque ele disse assim, eu vim trazer o caminho, a verdade e a vida. Pessoas que estão mais acordadas já perceberam isso, e que eu digo mesmo assim para as pessoas, já disse assim, Jesus, ele veio nos ensinar, mas ele não veio assim trazer uma salvação que me leva assim, pronto, agora eu me salvei e a vida fica aí rolando e a gente nem sabe como, e está acontecendo tudo dentro, e acontecendo tudo dentro, e cadê esse Jesus, e cadê essa salvação, né? E a gente se apega, né? Você vê que lá, quando eu encontrei a irmã, eu vi o rosto de Cristo, né? Mas foi assim, um insightzinho assim, para a gente estar se ligando também, né? E daí eu digo assim para as pessoas, olha, Jesus viveu a vida dele, e nós, como é que estão vivendo? Isso eu já falava antes de ver esses vídeos do Rafael. Eu tinha assim para mim, eu disse, não, Jesus veio, ele viveu a vida dele, dizem que ele morreu na cruz, e nem é isso, mas assim, foi uma questão até, né, que todos os vídeos aí do Rafael Hungria, ele fala como é que foi isso, todo esse episódio, e que a gente não pode, assim, estar amarrado em alguém, ficar pegado. A gente pode ouvir e confrontar com a vida da gente, né? Porque tudo acontece dentro. O que eu vejo fora está acontecendo dentro. E se eu vejo dentro, eu posso mudar o que está fora. Essa questão da salvação e Salvador, está tudo ligado, né? Nesses conhecimentos, esse choque, para trazer uma clareza. E ultimamente está vindo assim muitas questões assim, né? Mesmo os vídeos de Rafael Hungria, né? Veja assim que essa pergunta que ele faz tem muito a ver com a nossa vida. Aí a gente pergunta assim, por que eu vim nesse mundo? Por que eu estou aqui? E o que está acontecendo comigo? Boas reflexões para todos
aqueles que já estão bem adiantados, né, em dar aquela pesquisa nesses conhecimentos, porque o ET Bilu, ele veio, busque conhecimentos, né, busque a verdade. E segundo o que eu sei, a verdade tem que passar por dentro de nós. Não é passando por dentro de alguém que eu vou achar que isso é verdade, mas você tem que fazer a sua experiência, a sua vivência, o que é verdade para você mesmo. Porque tem muitas redes fortes que botam uma isca bem forte para você, e você está dentro de uma congregação, está dentro de uma igreja e você não se sente bem, e porque você está amarrado lá dentro, como é que eu vou sair daqui de dentro? Olha, não é fácil, gente, não é fácil. Eu agradeço muito, 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 muito daquela pesquisa, porque pesquisaram essas verdades, né? O que é que está por trás da Bíblia, da religião, da política, vem trazendo tudo para nós, para a gente agora estar descobrindo, fazendo essa caminhada dentro e fora. Dentro e fora. Até a próxima, o próximo vídeo, né?